Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Estamos falando de marketing político a propósito de um curso Marketing Político Vencedor, que será realizado nesta sexta e sábado lá no Hotel Magna Praia, aqui em Fortaleza. Esse número aí, telefônico, 320647, você pode discar e buscar detalhes, informações e inscrições do curso. Estou aqui com o Carlos Maianelli, que é o papa do marketing político, e o Aurísio Freitas. O Maianelli, que também é consultor político e é cientista político, e é professor, inclusive, de universidades na Espanha, enfim, ele falou aqui no primeiro bloco. Já vou falar do novo livro do Maianelli, Como Ganhar a Sua Eleição para Deputado. Aí eu vou aproveitar o gancho do primeiro bloco, que a gente falou aqui de eleição presidencial. O Ceará, eu já andei lendo sobre isso, parece que o Ceará sofre uma forte influência, não sei se outros estados também, da eleição presidencial. Tem alguma explicação por que o Ceará... Isso é verdade ou é um mito? Sim, eu concordo plenamente. Todos os estados, de uma maneira geral, têm uma forte influência da eleição presidencial, até porque essa eleição é casada com a eleição dos governadores. Mais especificamente no estado do Ceará, se você for observar a história política do estado, e a gente tem que beber nessa fonte, certo, né? Nós temos 4 grandes ciclos políticos no século passado. Esses ciclos foram estudados pelo professor Josênio Parente, que eu sugiro que você, inclusive, convide colaborador do programa. É uma boa dica. Mais vezes, né? O Josênio diz o seguinte: no século passado, 4 grupos se consolidaram na política cearense e tiveram mais de 2 mandatos. Os Acioli, no começo do século, o Círculo Católico de Fortaleza, na década de 30, que é a Liga Eleitoral Católica, o ciclo dos coronéis e o 4º ciclo, o SIC, os empresários no poder, na década... O ciclo das mudanças, governos das mudanças. Isso. Nesses 4 momentos históricos, a política se definiu de fora para dentro, do cenário nacional ou internacional para dentro. Com os Acioli e os coronéis, influência da máquina federal. Com o Círculo Católico de Fortaleza e com o SIC, influência internacional. São 4 momentos, 2 de influência nacional e 2 de influência internacional. Para o ciclo mais recente, para a gente não... Nosso tempo é um pouco curto. O ciclo do SIC, dos empresários, forte influência de organizações como a OEA, Banco Mundial, né, que desejavam ter um laboratório dentro do Nordeste de políticas econômicas e sociais que pudessem ser reaplicadas posteriormente em outros locais. E encontraram no Ceará uma situação bastante favorável. Por quê? Porque uma sociedade civil fragilizada e que foi comandada, veja bem, pelos empresários. Os militantes políticos e sociais daquele momento que se destacaram foram os empresários. Enquanto em Pernambuco o comando da mobilização social era das ligas camponesas e dos sindicatos, enquanto na Bahia da mesma forma, enquanto na Paraíba da mesma forma. Então, um grupo empresarial se reuniu a partir de 78, começou a se articular nacionalmente e teve pleno apoio internacional, respaldo. E trouxe a sociedade civil. E os empresários organizaram a sociedade civil. Verdade. Então, é uma coisa sui generis. Movimento para mudanças. É uma coisa sui generis. É verdade. Mas que foi algo construído dentro dessa percepção. Então, dentro do Nordeste brasileiro, o estado onde isso é possível é o Ceará, né? Pela nossa configuração histórica, nossa fragilidade de movimentos sociais, o fenômeno da seca, que cria uma relação do voto diferenciada. O cearense tem uma relação com o voto diferenciada porque na seca você não deve nada ao coronel, você não deve nada ao proprietário da terra, você vai cuidar da sua sobrevivência. Então o voto no Ceará ele tem uma liberdade forçada. Não existe o voto de cabresto propriamente dito como é configurado em Pernambuco, por exemplo, como é configurado na Paraíba. Quer dizer, as elites políticas cearenses, elas seduzem o eleitorado. Aliás, o ciclo do SIC, o chamado ciclo das mudanças, foi nesse ciclo que se iniciou, inclusive, no Ceará, o marketing político nas campanhas. Sem dúvida. É uma experiência pioneira do marketing político
nacional. A campanha do Tasso de 86 é um case, sem sombra de dúvida, porque ela antecipa tendências, né? Ferramentas que foram usadas naquela campanha são aplicadas ainda hoje. Como o modelo gerencial que foi aplicado na administração. Na administração hoje, por exemplo, se você for fazer um comparativo, tem muito a ver com o que o Aécio começou a fazer, o choque de gestão. Tem muitas coisas em comum com o que 20 anos atrás começou a fazer no Ceará. Então, o Ceará serviu como um grande laboratório de inovações de gestão. Isso só foi possível porque esse grupo se organizou e construiu uma base social e chegou no poder. Interessante. Manelli, isso é muito interessante, esse questionamento que explica sociologicamente, historicamente né, essa vinculação. Agora, nessa eleição particular, tem o peso da eleição presidencial, tem uma Copa. A Copa influencia no voto? O Brasil ganhar ou perder a Copa muda alguma coisa no voto do eleitor? Manelli? Olha, muda, o que pode mudar... Porque a Copa vai ser no Brasil, né? Vai ser no Brasil. É uma diferença. O que pode mudar é o humor tá, do eleitor. E você tratar a comunicação respeitando esse humor, ou bom ou ruim. É isso, o que ele vai influenciar é no humor do eleitor. Então você, enquanto trabalho de campanha eleitoral, você vai ter que trabalhar, é um fator a mais para você trabalhar, é o humor que vai sobrar. Ou bom ou ruim, você vai ter que trabalhar isso. Agora, a influência é apenas essa. É só isso. Só essa. As manifestações que, porventura, possam acontecer, semelhantes àquelas manifestações da Copa das Confederações, isso tem impacto nas campanhas, no marketing político na eleição? Depende do que estiver sendo reivindicado. Porque se você tiver uma reivindicação a nível federal, como foi feita em algumas reivindicações que foram para a rua, né? Algumas manifestações de rua, que atingiram todos os políticos e não um só. Não houve um direcionamento para um político, e sim para todos. Então isso prejudicou a todos e não a um especificamente. Agora vai depender do que ia acontecer na Copa, os movimentos sociais que foram de reivindicação acontecendo na Copa. Uma coisa é certa, quem está reivindicando é a classe média alta. A classe média baixa, a classe média baixa, por enquanto não mexerem no bolso, e isso tem que ficar muito claro, o que Karl Marx coloca no seu livro, né, O Capital, enquanto toda vez que um governo dá estabilidade política a um povo, ele devolve com estabilidade econômica a um povo, ele devolve com estabilidade política. Então, se houver essa estabilidade econômica até o dia da eleição, dificilmente você vai tirar o status quo presente até hoje. Se mexerem no bolso, que é a parte mais sensível do eleitor, aí pode ser que alguma coisa mude. Ou seja, a inflação. A inflação. Isso. É isso? O Manelli e Aurísio, como ganhar a sua eleição para deputado, manual de campanha eleitoral? Como é que se ganha uma eleição para deputado? Renato, eu passei 40 anos fazendo campanha eleitoral. De síndico de prédio a presidente da República. Todas, tá? São 259, eram 258 até ontem. Ontem eu fechei mais uma de uma federação. Então são 259 que nós já fizemos nesses 40 anos. E toda a experiência que nós pegamos em 40 anos de campanhas eleitorais está nesse livro. De como ganhar uma campanha eleitoral. Para deputado. Para deputado. Por quê? Todo mundo escreve, todo mundo fala muito e vem para a literatura e para a televisão e para o rádio dizendo como se ganha uma campanha para presidente da República, como se ganha... Esqueceram que o deputado é a parte mais importante dessa brincadeira toda, porque o deputado é quem faz as leis. O deputado é quem faz a legislação e quem fiscaliza o governo. É ele, cabe a ele fazer isso. Agora, como eleger ele? Primeiro, é dando bastante importância. E segundo, é fazendo uma campanha organizada, planejada. Uma frase do Tadeu Comerlato que deixa muito claro o que é uma campanha de deputado. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então, o planejamento numa campanha eleitoral de deputado é fundamental. É você ter uma organização, um planejamento e saber qual é o caminho que você tem que para poder chegar lá. Né? Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Nesse formato do programa eleitoral, em que os majoritários têm aquele tempo, vai ter o espaço do candidato ao Senado, do presidente, do governador, aí na hora dos deputados, vira assim um troço, Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas, quer dizer, é um negócio... Muito desproporcional. E é muita informação em pouco tempo. Para que serve mesmo
aquele minutinho que o deputado aparece ali, diz, olha, meu nome é fulano tal, número tal. Acho que numa frase eu posso definir bem isso, Renato. A campanha eleitoral é hora de colher e não de plantar. É hora de colher tudo aquilo que você construiu para a sua campanha. Você vai querer plantar em 3 meses com 15 segundos? Sinto muito. Não dá. Não dá.